Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o PeripaCast, episódio 12. A ética do aprimoramento genético humano. Perfeição, por que não? Com a participação especial de Adam John. Nosso convidado é graduado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em Filosofia da Ciência pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e doutorando em Filosofia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também é graduando em História pela mesma universidade. Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com o projeto Unidas pelas Mulheres, conjuntamente com o Grupo Católico Vicentinos, que buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos, com a doação de pacotes de absorvente. Eles aceitam doação por transferência bancária e para isso vocês podem acessar a página do Cabemp ou do Unidas pelas Mulheres, tanto no Instagram quanto no Facebook. O nosso convidado de hoje, então, Adam John, veio aqui para conversar sobre um assunto que foi bastante requerido, que é bioética. Adam, para a gente começar essa conversa, eu quero agradecer você ter aceitado, primeiramente, estar aqui com a gente, e também te agradecer por trazer esse tema que é muito importante para o nosso cotidiano, que, ao mesmo tempo que parece muito distante, está bem próximo da gente. Vamos começar com o básico, o que a gente entende hoje como aprimoramento. Olá, Lincoln. Boa noite a todos que estão ouvindo. Primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar todos vocês pela iniciativa do podcast. Essa é uma iniciativa extremamente importante para o mundo da filosofia, para o mundo dos amantes da filosofia, poderem estar aí contando com temas diversos, temas instigantes, através dessa mídia social relativamente recente. Você me perguntou sobre o que é um aprimoramento. O aprimoramento é uma coisa, ao mesmo tempo, próxima da gente e incrivelmente futurista. Porque o aprimoramento pode ser descrito como a criação de super pessoas, muito mais inteligentes que nós, pessoas muito mais fortes que nós, muito mais resistentes que nós. Como eu disse, super pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito próxima porque é algo que já existe, como a gente vai ver ao longo da nossa fala. É uma coisa que já existe porque faz uso de uma prática bastante comum no cotidiano de todos, que é o uso de medicamentos por pessoas que não precisam desses medicamentos, tendo em vista o aperfeiçoamento de algumas condições físicas, como a capacidade cardiorrespiratória, como a memória, como até mesmo a potência sexual. Então, embora quando se fala em aprimoramento, todas as pessoas pensem em algo muito futurista, isso é algo que já existe entre nós. Ao longo da nossa fala, vamos dar vários exemplos que mostrem esse aparente contraste que circula esse tema, mais polêmicos da atualidade, dentro da ética e dentro de várias outras disciplinas, e que diz respeito ao uso das mais recentes ferramentas desenvolvidas pela engenharia genética para o aprimoramento de certos traços da nossa biologia, ou mais exatamente da biologia das futuras pessoas. O aprimoramento é toda ação que melhora uma capacidade humana para além da normalidade. Toda pessoa que tem seus genes manipulados para que nasça mais alta que a média, mais forte, mais rápida, mais inteligente, mais resistente a doenças, com a memória ou uma capacidade cardiorrespiratória melhor do que a da maioria das pessoas, é uma pessoa aprimorada. O objetivo e o uso mais imediato da engenharia genética, que está se desenvolvendo hoje em dia muito mais rapidamente, sempre foi o de curar e prevenir doenças que têm uma raiz genética. E com base nisso, aparentemente não existe nenhuma grande polêmica ética. Curar doenças é uma coisa boa com a qual todo mundo concordaria. Agora, a gente deve lembrar que algumas das mesmas ferramentas utilizadas para tratar e prevenir doenças também servem para intervir em organismos perfeitamente saudáveis, com o objetivo de torná-los melhores do que eles teriam sido de outra forma. Veja, por exemplo, o que acontece com remédios convencionais e outras terapias que já são bem difundidas. O hormônio do crescimento, ele auxilia aquelas pessoas que têm carência dessa substância no corpo a alcançar uma estatura dentro da média. Mas ele também pode ser usado por pessoas que são consideradas normais para que elas alcancem alturas superiores à média. Talvez um pai que deseje que seu filho seja um grande jogador de vôlei ou de basquete pode lançar mão desse tratamento.
O mesmo acontece com aqueles procedimentos que, visando corrigir a miopia, podem igualmente aprimorar uma visão que não tem problema nenhum, permitindo que uma pessoa consiga enxergar um objeto a 20 metros como se ele estivesse apenas a 5 metros. Ou seja, a correção da miopia pode ser usada para aprimorar a visão de uma pessoa normal, dando a ela uma supervisão. Esse fenômeno ele não é exclusivo dos traços físicos do corpo. Pessoas diagnosticadas com déficit de atenção, por exemplo, têm acesso a drogas que são capazes não apenas de colocá-las aí num patamar normal, no que diz respeito à concentração, mas também pode fazer com que pessoas normais, que não têm nenhum problema, adquiram uma capacidade de concentração bem acima da média. E isso aí é, inclusive, um recurso já bastante conhecido, principalmente entre universitários que querem ter uma vantagem competitiva na disputa por cursos concorridos. E aí existe também o exemplo do Viagra, com o tempo que circula, e assim que ele surgiu, visando o tratamento de homens com impotência sexual, quase que imediatamente surgiu o uso recreativo do Viagra por pessoas que não tinham nenhum problema sexual, visando um aprimoramento de sua capacidade sexual. Eles conseguissem manter uma relação por muito mais tempo do que normalmente fariam. Esses são apenas alguns exemplos de uma longa lista de terapias amplamente usadas por pessoas saudáveis para aperfeiçoar um vasto leque de capacidades, desde traços físicos, cognitivos e até mesmo comportamentais. Até então, as polêmicas envolvendo o aprimoramento, esses aprimoramentos que eu citei, eles sempre estiveram meio restritas, nunca representaram um grande alvoroço, apenas ali no esporte, em que se discute a questão do doping, e talvez na educação e na medicina, quando se fala sobre possíveis efeitos colaterais dessa prática. Mas então, eis que surgiu uma nova modalidade de aprimoramento. Na verdade, está surgindo, que promete vir por meio da engenharia genética. Graças aos avanços do projeto de genoma humano, cuja meta é de encontrar os fundamentos genéticos dos vários traços que compõem o ser humano, e também graças a métodos de manipulação genética bem mais baratos e bem mais eficientes, que é o caso do CRISPR-9, cujas desenvolvedoras recentemente ganharam um prêmio Nobel, em breve, os futuros pais poderão ter acesso tanto a terapias para doenças de origem genética, quanto a aprimoramentos disponibilizados por técnicas que são equivalentes. E é aí que a coisa fica complicada, porque, diferente das outras formas de aprimoramento que eu citei, nos genéticos serão os pais que vão escolher os traços de seus filhos, os traços que serão aprimorados. E também a questão se complica porque esses traços provavelmente vão ficar inscritos nos genes de seus filhos e vão ser transferidos para seus netos, bisnetos. Então, qualquer alteração que esses futuros pais façam em seus filhos serão feitas em toda a sua futura linhagem. E aí surge, por conta disso, uma avalanche enorme de questões. Os defensores do aprimoramento insistem que esse controle que a gente pode ter sobre as próximas gerações nos daria o poder de superar definitivamente problemas que assolam há muito tempo a humanidade. Mas aqueles que são contrários ao aprimoramento veem uma série de problemas. Eles dizem que essa prática pode ameaçar a dignidade humana, a natureza humana, a autonomia das crianças que serão aprimoradas, pode promover a desigualdade social e até fomentar algum tipo de preconceito genético de uma forma insuperável. Agora, se engana quem imagina que esse tema é relevante apenas para a disciplina de bioética, porque não é. O aprimoramento genético de pessoas é algo que interessa ao esporte, já que teremos que decidir que tipo de restrição impor a pessoas aprimoradas. Interessa também a economia, que vai ter que lidar com uma nova geração de pessoas que vivem muito mais tempo, se aposentam aos 65 e talvez vivam até os 120. Também vai tocar na educação, que terá que aprender a acomodar pessoas que foram geneticamente modificadas para aprender mais e melhor, e vai tocar também na religião, que vai ter que articular seus dogmas universais para lidar com pessoas que sofrem menos doenças, vivem mais tempo e eventualmente deixam de ver em Deus a razão para sua saúde, seus talentos, etc. Então não é à toa que esse seja um tema que já começa a interessar a grande mídia, ainda que de forma tímida. Mas a gente pode esperar que esse tema seja debatido de forma cada vez mais ampla à medida que essas tecnologias estejam cada vez mais disponíveis.
E isso cria, obviamente, uma grande questão. Desde que essa tecnologia seja segura, supondo que ela seja totalmente segura, é moralmente correto aprimorar as futuras pessoas de acordo aí com nossas preferências, mesmo que seja visando o bem delas? Além de correto, será que isso seria algo moralmente obrigatório? E com base na questão ética, podemos pensar em como normatizar essa questão também do ponto de vista legal. Devemos tornar legal o aprimoramento genético humano? A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre alguns argumentos favoráveis e alguns argumentos contrários ao aprimoramento genético, tentando, claro, na medida do possível, manter uma certa neutralidade no que diz respeito a isso. A humanidade ela sempre empreendeu aprimoramentos ao longo de sua história. Quando a gente criou o fogo, a gente aprimorou nossa capacidade de digestão. Quando a gente criou os automóveis, a gente aprimorou nossa capacidade de locomoção. Com o telégrafo e os telefones, aprimoramos nossa capacidade de falar e ouvir. E com os computadores, nós ampliamos nossa capacidade de pensar. E com a escrita, aprimoramos nossa capacidade de lembrar das coisas. A gente também sempre tentou aprimorar nós mesmos através do estudo, do exercício físico, de treinamentos, dietas especiais, professores particulares, etc. Nenhum desses aprimoramentos nunca foi seriamente questionado, assim como também não foram questionados os aprimoramentos realizados por meio do uso de remédios. E quando são questionados, tem mais a ver com os possíveis efeitos colaterais, nunca com a questão ética. E aí os defensores do aprimoramento genético se perguntam: se até então nunca houve um questionamento sério, nunca houve nenhum problema com esses aprimoramentos passados, com os quais nós já estamos tão acostumados, por que é que com o aprimoramento genético veio toda essa confusão, todo esse debate? Por que é que os aprimoramentos genéticos são alvos de tanta desconfiança? Mesmo que eles sejam totalmente seguros, por que é que eles inspiram suspeita? Afinal, fazer com que nossos filhos tenham uma melhor concentração e corpos mais ágeis e fortes não é o mesmo que matriculá-los em aulas de xadrez ou em escolinha de futebol? Perguntam eles. Uma diferença óbvia é que, diferente dos outros aprimoramentos, dos outros tipos de aprimoramentos, o genético ele é feito necessariamente antes do nascimento. A escolha é feita pelos pais e não pela pessoa que está sendo aprimorada. Então, nesse sentido, ele é um aprimoramento imposto. Ao lado disso, por se tratar de uma alteração genética na pessoa, como eu falei, é um aprimoramento que vai aí se propagar para as futuras gerações. E as consequências, então, dos atos dos futuros pais vão ser bem maiores do que os aprimoramentos tradicionais. Agora, será que essa diferença ela justifica essa inquietação toda que muitas pessoas sentem? O filósofo Nicholas Agar, que foi um dos primeiros a escrever sobre esse assunto, ele diz que não. Isso porque o gene e o ambiente, eles são igualmente relevantes para determinar muitos de nossos traços, de forma que manipulações genéticas, elas são tão responsáveis por quem nós somos, quanto as manipulações ambientais, onde a pessoa é criada, como ela se alimenta, a que estímulos ela é submetida. E aí ele vai dizer, nós devemos pensar nos dois tipos de modificação de formas similares. Se nós somos autorizados a produzir certos traços pela modificação dos ambientes de nossos filhos, então também somos autorizados a produzi-los pela modificação de nossos genes. Não há diferença nenhuma. E aí esse tipo de comparação é um ponto comum na argumentação de vários defensores do aprimoramento, que tentam igualar coisas que já conhecemos e aprovamos com coisas que ainda não conhecemos. Quem também vai defender isso é um filósofo inglês, um defensor ferrenho do aprimoramento chamado Julian Savulescu. Ele diz que todos nós louvamos pais que sacrificam para dar as melhores oportunidades para os filhos. Então, o que haveria de errado se esses pais, ao invés de pagar por escolas caras, programas de treinamento, aulas extras, simplesmente aprimorassem seus filhos? Qual seria a diferença? Por que nós louvaríamos os primeiros que fazem isso de forma convencional, mas não louvaríamos os outros que fazem isso de forma genética? Algumas pessoas, inclusive, chegam até a comparar aprimoramentos com terapias. Quando a gente faz uma terapia sobre uma pessoa, a gente visa melhorar sua saúde para que ela leve uma boa vida. Ora, Savulescu vai dizer a mesma coisa sobre o aprimoramento. O aprimoramento também visa melhorar as condições físicas de uma pessoa para que ela leve uma boa vida. Então, se uma pessoa é favorável à terapia, ela também tem que ser favorável ao aprimoramento. E esse é um raciocínio que não é exclusivo dele. Outro filósofo grande defensor do aprimoramento vai dizer a mesma coisa, John Harris. Nesse sentido, aprimoramentos são iguais a terapias, porque visam o bem da pessoa tratada ou aprimorada.
Por conta desse olhar diferenciado que muita gente lança sobre o aprimoramento genético, o filósofo Alan Buchanan, ele criou inclusive um termo, exclusivismo biomédico, que é a crença infundada, segundo ele, de que apenas porque um aprimoramento é classificado como biomédico, ele é necessariamente imoral. Isso para ele é absurdo. Quem é contrário ao aprimoramento é normalmente chamado de bioconservador. E aí os bioconservadores são mais uma vez convidados a dizer por quê? Porque os aprimoramentos devem ser condenados. Nisso eles recorrem a uma série de razões. A primeira reação deles é de apontar aí algum tipo de barreira, uma barreira aparentemente sagrada e dizer, olha, um aprimoramento não pode, porque se a gente empreender um aprimoramento, a gente vai estar quebrando essa barreira. E essa barreira pode ser a vontade de Deus, pode ser o trabalho da evolução, ou mesmo a santidade da natureza humana. Mas se a gente pensar um pouquinho sobre isso, a gente percebe que essa oposição não é lá muito coerente. Por exemplo, quando os bioconservadores apelam para a vontade de Deus, normalmente elas querem dizer que todas as coisas são exatamente do jeito que Deus quer, o jeito que viemos ao mundo, nossas limitações, a forma como morremos, etc. E tentar alterá-las é ir contra a vontade de Deus. Ora, mas se esse é o caso, dizem aí os defensores do aprimoramento, já fazemos muitas coisas que aparentemente vão contra a vontade de Deus. A própria medicina seria uma delas. Hoje a medicina é capaz de curar pessoas que em outros tempos ou outros lugares morreriam. Então, pessoas que são contra o aprimoramento por essa razão se assemelham muito àqueles grupos religiosos fundamentalistas que, por exemplo, se opõem à transfusão de sangue, se opõem ao uso de medicamentos modernos porque acreditam que isso vai contra a vontade de Deus. E isso só para citar o exemplo da medicina. Então, usar a vontade de Deus como um argumento contra o aprimoramento, não, embora tenha um apelo psicológico muito grande, a maioria das pessoas logo apela para essa barreira, a vontade de Deus, isso não é coisa de Deus, não é lá muito coerente se a gente der uma olhada para o mundo moderno em que nós vivemos e a quantidade de coisas, a quantidade de ações nossas que já contrariam a natureza aparentemente dada por Deus. Eu vou fazer a leitura de 2 trechos dos autores citados pelo Adam, que vai nos mostrar um pouco mais sobre o que o Adam acabou de falar. O primeiro trecho é do Savulesco, texto de 2005, na página 38. Nós louvamos pais que se sacrificam para dar as melhores oportunidades educacionais para seus filhos, ou que tentam criar crianças bem comportadas. Se aceitamos manipulações ambientais por força da consciência, devemos aceitar manipulações genéticas e outras formas de manipulação biológicas que sejam seguras e tenham os mesmos efeitos. Fim de citação. Cito também agora novamente Savulesco, agora de 2007, na página 428. Eu acredito que o que nos separa de outros animais é nossa racionalidade, nossa capacidade de fazer julgamentos e agir com base em razões. Quando nós tomamos decisões que melhoram nossas vidas por meio de manipulações biológicas e de outros tipos, nós expressamos nossa racionalidade e o que é fundamentalmente importante sobre nossa natureza. E se essas manipulações aumentam nossa capacidade de fazer julgamentos racionais, eles melhoram o que é fundamentalmente humano. Ser humano é ser melhor. Fim de citação. Outras pessoas não apelam para Deus quando criticam o aprimoramento, mas recorrem para a evolução, nossa evolução biológica. E dizem que os aprimoramentos, eles interferem com o produto final de milhares de anos de seleção natural e que, por isso, não devemos interferir com a seleção natural, com a evolução, etc. Não devemos interferir com o produto final de todo esse trabalho. É bem verdade que se deve ter extrema cautela ao se alterar qualquer coisa que demorou milhares de anos para se formar. Por outro lado, devemos lembrar, e aí falam os defensores do aprimoramento, devemos lembrar que a nossa constituição biológica, ela não é assim tão boa quanto a gente imagina. Existem diversas doenças, existe o envelhecimento, existe a perda de memória, existem várias coisas que nós não desejamos, que são frutos naturais da evolução. Alan Buchanan, ele dá uma explicação para isso. Ele diz que a evolução natural, ela não é sensível à nossa fase pós-reprodutiva.
A seleção natural, ela valoriza os seres, indivíduos que conseguem se manter adaptados e saudáveis apenas o tempo suficiente para reproduzirem. E aí depois que eles passam seus genes para frente, pouco importa, biologicamente falando, se um corpo que passou de sua fase reprodutiva se deteriora ou não. Então veja, por exemplo, jovens de 20 anos conseguem se reproduzir bem. Você imagina aí homens das cavernas conseguindo se reproduzir muito bem com 20 anos e quando chegam aos 40, 50 começam a ficar doentes, começam a ficar cegos, começam a ficar surdos, começam a ter diversas doenças e morrem. Contudo, os genes deles já foram passados para frente, né? Porque eles reproduziram lá com 20 anos. Então, os filhos deles vão ter os mesmos problemas, os netos também. Naquela época talvez não fizesse tanta diferença, porque as pessoas de fato viviam pouco. Mas hoje isso faz diferença porque nós vivemos muito mais. Nós vivemos o suficiente para ver o nosso corpo se deteriorar. Então tudo isso mostra para os defensores do aprimoramento que a seleção natural ela não fez um trabalho tão bom assim. Ela não se importa com a fase pós-reprodutiva, com a nossa velhice. Depois que uma pessoa reproduz, ela não se importa se essa pessoa definha e morre das mais variadas formas. E também quer dizer que esses traços vão continuar existindo. Além do Alan Buchanan, nós temos também um filósofo já citado, o John Harris, que diz também que a nossa herança genética ela sempre está mudando. Nossa constituição genética ela não é algo fixo e ela tem mudado aí ao longo de milênios. E aí ele pergunta, por que a gente deve privilegiar esse ponto, esse atual momento como melhor e definitivo? O que é que ele tem de tão especial, já que ele é apenas um ponto de uma longa lista de mudanças? Por que condenar a mudança se a gente já muda o tempo todo? Voltando àquele ponto já citado, ele pergunta, se a natureza é assim tão sagrada, por que a gente interfere nela por meio da medicina? É uma tecla no qual todos os defensores do aprimoramento estão sempre tocando. Além disso tudo, temos mais uma vez Julian Savulescu, que diz que recorrer ao conceito de natureza é um pouco arriscado, porque o conceito de natureza ele é escorregadio. Dependendo da definição que você adote de natureza humana, na verdade o aprimoramento ele pode ser uma coisa bem-vinda, como é o caso da racionalidade. Se ser humano, ser racional é uma coisa boa, então que tal ser mais racional ainda? Ter empatia é algo próprio da natureza humana? Que tal aprimorarmos nossos filhos para terem mais empatia ainda? É arriscado você recorrer ao conceito de natureza humana para argumentar a favor ou contra o aprimoramento, porque ele é um conceito extremamente escorregadio. Pois bem, um outro tipo de crítica às práticas do aprimoramento comparam ela à eugenia, um movimento de escala mundial da primeira metade do século XX. Todo mundo já deve ter ouvido falar dela nas aulas de história. Esse movimento ele incentivou a reprodução de pessoas com características desejáveis e desestimulou a reprodução daqueles que seriam portadores de genes indesejáveis. E aí esse movimento que foi muito popular na Europa, na América, inclusive no Brasil, lá no começo do século XX, alcançou aí suas conotações mais sombrias quando foi usado pelo Partido Nazista alemão como parte de sua política de extermínio de judeus. Os bioconservadores acreditam que a disponibilização de técnicas de aprimoramento genético levariam a gente ao mesmo resultado, já que com o tempo algumas características como a força ou um QI mais elevado, elas se tornariam um padrão. E aí aqueles que não dispusessem delas ficariam sempre relegados à marginalidade. Esse é um cenário que foi muito bem descrito num filme um pouco antigo chamado Gattaca, Experiência Genética, em que se vive numa sociedade em que várias pessoas são aprimoradas geneticamente e os bons cargos, os bons empregos, os bons trabalhos são dados apenas para os que são aprimorados geneticamente. E quem não é aprimorado fica aí relegado a serviços mais marginais. Mas apesar desse cenário descrito hollywoodiano, descrito em Gattaca, será que é isso mesmo que vai acontecer? A resposta mais conhecida a essa crítica, ela foi elaborada por também Nicholas Agar, já foi citado aqui. Segundo ele, o aspecto negativo do movimento eugênico se deveu ao fato de que ele foi imposto pelo Estado a partir de um certo modelo do que era desejável.
Mas se a gente abandonar isso, se a gente abandonar a imposição do Estado, um modelo único do que é ter uma boa Constituição, do que são traços desejáveis, a gente tem o que Agar chamou de eugenia liberal, que é onde os próprios pais poderiam escolher que características iam dar a seus filhos, evitando assim a existência de um padrão comum que servisse de base para uma discriminação, que é o que de fato já acontece. Existe um exemplo muito interessante, que é o exemplo das mães surdas, um casal de lésbicas, que era surda e que fez de tudo para encontrar doadores para que elas pudessem ter um filho surdo. Elas queriam um filho que fosse igual a elas, porque elas acreditavam que a surdez permitia que a pessoa tivesse uma certa sensibilidade, adentrasse em uma certa comunidade já formada por outros surdos. Então elas queriam compartilhar isso com o filho delas. E aí isso gerou, obviamente, todo um debate ético, mas aqui, para nós, mostra que as pessoas querem filhos que sejam parecidos com ela. Então, como as pessoas são diferentes, os filhos continuariam carregando essa variabilidade genética. E isso é um argumento contra a crítica de que o aprimoramento levaria a uma nova eugenia, a uma imposição de um modelo único, a discriminação e por aí vai. Já que as pessoas valorizam coisas diferentes, nunca haveria convergência completa. E ainda falando de críticas clássicas ao aprimoramento, nós temos uma bastante forte, na minha opinião é uma das críticas mais fortes ao aprimoramento, e que diz respeito às consequências que a prática do aprimoramento teria sobre a igualdade. Pense só, assim como tudo, adquirir alguma forma de aprimoramento demandaria recursos financeiros que só uma parte da população poderia pagar. Você pense aí em computadores assim que eles surgiram. Não era todo mundo que tinha condições de ter um computador. E aí, esse investimento inicial das pessoas ricas aumentaria as chances dos indivíduos melhorados, ou seja, seus filhos, conseguirem os melhores empregos, em detrimento daqueles que não poderiam pagar e se veriam, por conta dessa diferença, sempre destinados à imobilidade social. Eu aprimoro meu filho, que por conta de um QI mais elevado vai ter um emprego melhor, vai manter essa riqueza, esse status social, vai poder, por sua vez, não apenas transferir sua carga genética já privilegiada para o seu filho, como vai ter condições de aprimorá-la ainda mais. E assim, no efeito bola de neve, enquanto os filhos dos pobres, que não tiveram condições de aprimorar seus filhos, vão sempre passando seus genes, entre aspas, defeituosos, e aí relegando os filhos a sempre empregos marginais, escolas marginais, e isso também no efeito bola de neve. Isso destinaria a humanidade a uma imobilidade social, que seria não apenas devido ao dinheiro e ao status, mas agora devido a fatores biológicos inscritos nos genes das pessoas. Esse, para mim, é um argumento fortíssimo. Agora, é claro que os defensores do aprimoramento têm suas próprias réplicas. Primeiro, eles argumentam que impedir a disponibilização de um serviço por causa da desigualdade que ele pode causar é o equivalente a proibir crianças ricas de frequentarem as melhores escolas ou impedir que algumas pessoas comprem carros. Para eles, a desigualdade já existe e não pode ser ligada apenas à desigualdade de constituição das pessoas, mas também a desigualdades econômicas, sociais e políticas. Para eles não faz sentido você proibir uma pessoa de comprar um carro, uma pessoa que pode proibi-la de comprar um carro, apenas porque várias pessoas não têm condições de fazer isso. Não faz sentido proibir uma criança de ir para uma escola melhor, apenas porque várias outras ainda não têm condições para isso. É o que eles argumentam. Uma segunda linha de raciocínio que os defensores do aprimoramento usam é que, da mesma forma que hoje o governo financia programas públicos de saúde a quem não pode pagar hospitais particulares, poderia financiar igualmente programas públicos de aprimoramento para quem não pode pagá-los. E aí Alan Buchanan vai falar que a gente já tem uma alocação arbitrária de genes sem o aprimoramento e que a gente já vive no mundo em que algumas pessoas são melhoradas e outras não. Devemos lembrar que a natureza ela aloca vantagem e desvantagem sem se importar com justiça. Então não haveria nenhum problema, em princípio, em aprimorar crianças, que poderia inclusive reverter algumas formas de injustiça colocadas pela natureza aleatória. É claro, esses autores não negam que possa haver muitos problemas relacionados a isso, mas eles parecem ser mais simpáticos à ideia de que essa é uma questão na qual ganharíamos mais enfrentando as consequências negativas do que simplesmente proibindo o aprimoramento. Isso não significa que o aprimoramento genético não é problemático, apenas que não é o único problemático ou não é uma coisa totalmente nova. Mesmo assim, o Buchanan,
Ele acredita que a distribuição dos aprimoramentos é uma questão que, assim como foi o acesso à internet, ela com o tempo vai se resolver sozinha, na medida em que essa tecnologia se difunda. Ele pede que a gente lembre, por exemplo, da literatura e da computação. Quanto mais pessoas têm acesso a essas tecnologias, mais bem isso faz para aquelas que já têm. Ou seja, se só eu tenho acesso a computador com a internet, apenas eu no mundo, isso para mim não tem valor nenhum. Se apenas eu sei escrever, isso para mim tem muito pouco valor. Agora, à medida que mais pessoas vão adquirindo computadores, com internet, com celulares, com smartphones, mais pessoas se alfabetizam, então mais aquele bem que eu tenho vai se tornando valioso, porque é um bem que funciona como uma rede, é o que ele chama de efeito rede de trabalho. Isso para ele é um argumento favorável ao aprimoramento, porque para ele, quanto mais essa prática se difundir, mais barata ela vai ficar, como foi o caso dos computadores, da internet e por aí vai. Existe um último argumento que os autores defensores do aprimoramento utilizam. Eles dizem que o valor instrumental é importante. É bom você aprimorar uma criança para que ela tenha mais oportunidades de bons empregos, de uma boa escola, etc. Agora, existem alguns aprimoramentos que eles têm um valor intrínseco, ou seja, um valor que não depende da pessoa conseguir um bom emprego no futuro. Eles são apreciados mesmo que eles não tenham uma utilização lucrativa. Você pensa, por exemplo, no prazer que a pessoa tem em ler um bom livro. Esse prazer pode ser maximizado se a pessoa tem uma boa memória, se a pessoa tem uma capacidade de concentração acima da média. Pense no prazer que um pai pode ter com o filho se ele conseguir fazer com que o filho tenha gostos parecidos com o dele. Isso aí, obviamente, não visa nenhum lucro financeiro, mas pode aproximar pai e filho, que vão ter aí gostos comuns. Então, para o Alan Volkmann e vários outros autores, o aprimoramento ele não se resume a um valor instrumental, a um meio para conseguir emprego, dinheiro. Não, ele é muito mais amplo do que isso. Se ele está certo em sua previsão, é algo que só o tempo dirá. Bom, a leitura de mais alguns trechos, dessa vez Fukuyama, página 112. Abre aspas. A natureza humana é o que nos dá um senso moral, nos fornece as habilidades sociais para viver em sociedade e serve de base para discussões filosóficas mais sofisticadas sobre direitos, justiça e moralidade. O que está em jogo, em última análise, com a biotecnologia, não é apenas um cálculo utilitário de custo-benefício relativo a futuras tecnologias médicas, mas a própria fundamentação do senso moral humano que tem sido uma constante desde quando houve seres humanos. Fecha aspas. Um trecho do Buchanan, página 105. Abre aspas. Já temos uma alocação arbitrária de genes sem aprimoramento genético. Já vivemos em um mundo onde alguns são melhorados e outros não. A maioria das crianças nascidas em países abundantes tem QIs mais altos, menos dias doentes, menos problemas psicológicos e vidas muito mais longas do que a maioria das crianças nascidas em países menos desenvolvidos. Fecha aspas. Mais um trecho do Fukuyama, agora página 166. Abre aspas. Hoje, jovens muito inteligentes e bem-sucedidos acreditam que devem seu sucesso a acidentes de nascimento e criação, e são capazes de sentir compaixão pelos que têm menos sorte que eles. Mas à medida que se tornem filhos escolhidos, podem passar a acreditar cada vez mais que seu sucesso é uma questão não apenas de sorte, mas de boas escolhas e planejamento por parte de seus pais, e portanto, algo merecido. Eles olharão, pensarão, agirão e talvez até se sentirão diferentemente dos que não foram escolhidos da mesma maneira, e podem acabar por se conceber como tipos diferentes de criaturas. Fecha aspas. Existem argumentos que são contra o aprimoramento que são bem mais profundos. A gente tratou aqui de alguns argumentos de caráter mais prático e alguns que estão alicerçados aí talvez numa visão um pouco mais senso comum. Mas a gente tem alguns argumentos contrários ao aprimoramento que, na minha opinião, formam a espinha dorsal do bioconservadorismo, que provavelmente são os mais interessantes de se avaliar do ponto de vista filosófico. Esses argumentos eles apelam para valores humanos, defendendo que a nossa natureza imperfeita e não manipulada é que está na base desses valores e que eles serão corrompidos ou perdidos tão logo a gente passe a manipular nossos próprios genes. Olha só que interessante. Entre esses críticos está Francis Fukuyama, num livrinho chamado
livrinho não, num baita livro chamado Nosso Futuro Pós-Humano, ele defendeu exatamente essa ideia de que o principal risco colocado pela revolução biotecnológica é a alteração de nossa natureza humana e de todos os valores que acompanham essa natureza. Para ele, a igualdade política da qual usufruímos repousa no fato de todos termos direitos humanos. E esses direitos se baseiam em quê? No fato de que todos nós compartilhamos uma natureza semelhante. Não existe outro ponto em comum entre todos nós a não ser esse. É essa natureza compartilhada que permite que a gente se comunique com todos os outros seres humanos. E se de repente pudermos alterar essa natureza, pode ser que a gente faça desmoronar todo esse edifício que sustenta nossa igualdade política. Fukuyama, ele diz também que a nossa natureza humana estaria também na base da nossa própria moral, de tal forma que nossas noções de justo e certo, elas se veriam ameaçadas com uma reconstrução de nossa natureza. Traços nossos como solidariedade, compaixão, coragem, empatia, eles fundamentam nossa natureza humana e fundamentam, por isso mesmo, nossos valores. E se a gente conseguir mexer nessas coisas, nossos valores vão sofrer aí uma revolução. Nós com certeza sentiremos isso de forma bem pesada. E existe um outro autor que segue nessa mesma linha, que é o Habermas. O autor alemão, ele argumenta que o aprimoramento, de certa forma, viola a autonomia das futuras pessoas, porque ele é capaz de inserir nas crianças, de forma irreversível e sem o consenso delas, a expectativa de um certo plano de vida. Os pais que desejam que o filho seja um atleta, um intelectual, etc., eles manipulam geneticamente seu filho para isso. E quando o filho nasce e cresce, ele se sente sempre vigiado por essa expectativa. E aí, quais são as consequências disso, segundo Habermas? Primeiro, é que a criança manipulada ela não consegue se enxergar mais como única autora de sua vida. Ela, de certa forma, perde sua autonomia. Em segundo lugar, essa criança deixa de ser igual a seus pais porque seus pais fizeram com ela uma coisa que ela jamais vai poder fazer com seus pais, né? Para o bem ou para o mal. Então essa criança ela é desigual. E aí alguém pode dizer, mas de qualquer forma, as crianças elas não escolhem seus genes mesmo. Então manipular uma criança não tira nada que ela tenha. Mas aí Habermas vai dizer que tira sim. Tendo genes manipulados, a criança sempre vai carregar a expectativa dos pais em seus próprios genes, diferente do que aconteceria se ela não fosse manipulada. Uma criança não manipulada, quando chega aí na maioridade, vai embora, se muda de cidade, não tem mais contato com os pais, para de sofrer essa pressão. Mas uma criança manipulada sempre vai se olhar no espelho e lembrar que ela só é alta, só é forte, só tem um QI acima da média, porque os pais esperavam que ela seguisse um certo plano de vida. E aí outra pessoa pode dizer, mas os filhos sempre são alvo de expectativa dos pais. Então essa desigualdade aí que o Habermas cita, sempre existiu. O Habermas poderia responder da seguinte forma, ela sempre existiu, mas os filhos sempre puderam rejeitar essas expectativas, sempre houve espaço para rejeição. E com isso elas se colocavam em pé de igualdade com os pais. O problema agora, com o aprimoramento genético, é que ele jamais vai poder se livrar dessas expectativas, já que elas estão atreladas à sua constituição biológica. É algo irreversível, é algo inapelável. E aí, por causa desses dois problemas, o fato de que a criança não seria mais autônoma e que ela não seria mais desigual, aliás, que ela não seria mais igual, ela nunca vai poder participar da comunidade moral do qual os pais já fazem parte e para a qual aquelas duas características, autonomia e igualdade, são essenciais. Então essa é a grande crítica que o Habermas faz ao aprimoramento. Crianças aprimoradas nunca vão poder participar da comunidade moral do qual os pais já fazem parte. Serão pessoas diferentes, pessoas fundamentalmente diferentes. E aí, por fim, nós temos o filósofo estadunidense Michael Sandel. Sandel, que já é bastante conhecido por escrever sobre justiça e filosofia moral, ele se envolveu nesse debate e tem aí talvez um dos livros mais famosos, mais conhecidos sobre o assunto. Ele é provavelmente o bioconservador mais famoso que existe. Ele escreveu esse livrinho curto, extremamente influente, chamado Contra a Perfeição. E nele, ele defende mais ou menos o seguinte:
Olha, essa procura desenfreada das pessoas por controle, por domínio, controle de genes, controlar os traços dos futuros filhos, ela pode acabar sendo nociva para a própria noção de humildade e solidariedade entre as pessoas. E o Sandel sabe do que ele está falando. Ele é um espectador atento de como a sociedade americana, sociedade estadunidense, consegue controlar diversas esferas da vida, inclusive da vida privada, por meio de pagamento. Ele comenta sobre pais que fazem qualquer coisa para que os filhos entrem em times esportivos e uma série de outros exemplos que mostram que a pressão que os pais exercem para controlar os filhos já é grande. Imagine se for disponibilizado o aprimoramento genético, que é que não pode acontecer. Ele diz que quando a gente busca de todas as formas colocar as coisas sob nosso controle, incluindo nossos talentos, de certa forma a gente deixa de admirar as coisas naturais e o seu caráter de dádiva, o seu caráter de presente. Quando uma criança nasce com um dom natural, a gente se sente grato, se sente abençoado, diferente do que aconteceria se tivéssemos sido nós a introduzir aquele talento na criança via manipulação genética. A gente tem um sentimento de satisfação mais puro quando um certo talento ele vem por acaso, ao invés de por escolha, segundo ele. Quais são os riscos de se jogar esse aspecto de dádiva, essa aleatoriedade dos nossos talentos? A gente perderia nossa humildade e nossa solidariedade. A gente perderia nossa humildade, segundo ele, porque a gente deixaria de se abrir ao imprevisto ao ter nossos filhos. Para ele, a paternidade é uma grande escola de humildade. Nós somos humildes porque nós somos impotentes. Quando a gente é capaz de controlar tudo, quando tudo é mérito nosso e não apenas um golpe de sorte, então a gente se sente mais merecedor daquela coisa, a gente fica mais arrogante. Ah, isso é meu porque eu mereci. Mas quando um talento ele vem naturalmente, a gente nasce com ele, a gente não pode se sentir responsável por aquele talento. Tudo que a gente pode fazer é, caso você seja religioso, agradecer a Deus, e caso você não seja, agradecer ao destino, agradecer ao acaso. Mas essas duas ações, elas inspiram a humildade, algo que seria ameaçado se nós pudéssemos controlar os nossos dons. Da mesma forma, nós seríamos menos solidários com os outros, porque passaríamos a ver os nossos dotes, no caso dos nossos filhos, como algo que nós conquistamos, como algo que nós merecemos, nós fizemos por onde. E se outras pessoas não possuem dotes semelhantes, talentos semelhantes, a gente vai ser tentado a pensar que isso ocorre porque eles não correram atrás. Então eles merecem a condição em que eles se encontram. Eles merecem ser pessoas sem talento, porque eles não correram atrás, não fizeram aprimoramento, a culpa é deles. A gente passaria a ver a vida dos menos afortunados mais como fruto de suas escolhas do que como consequências do acaso. E aí, eu gostaria de finalizar essa minha fala com uma reflexão desse autor, que para mim é a mais profunda de todo esse debate. Ele diz que talvez o aprimoramento até seja uma coisa benéfica em vários sentidos, mas será que nos sentiríamos confortáveis em um mundo em que cada pai se sente obrigado, se sente compelido a aprimorar seu filho só para que ele tenha uma chance de um futuro melhor? Será que dar vazão a essa competitividade toda, essa competitividade tão extrema, faria bem para a nossa vida em comunidade? Faria bem para a relação entre pais e filhos? E aí que no final do livro dele, ele diz: é tentador pensar que projetar nossos filhos e nós mesmos para o sucesso por meio da bioengenharia é um exercício de liberdade numa sociedade competitiva. Porém, modificar nossa natureza para nos encaixar no mundo e não o contrário é, na verdade, a forma mais profunda de enfraquecimento da autonomia. Em vez de empregar nossos novos conhecimentos genéticos para endireitar a madeira torta da humanidade, deveríamos fazer o possível para criar arranjos políticos e sociais mais tolerantes com as dádivas e limitações dos seres humanos imperfeitos. Fazer agora a leitura de 2 trechos do Sandel para acrescentar a fala do Adam. O primeiro trecho é do Sandel, da página 41. Cito: reconhecer o aspecto de dádiva da vida é reconhecer que nossos talentos e nossas potências não são mérito unicamente nosso, não são sequer completamente nossos, apesar de todos os nossos esforços para desenvolvê-los e exercitá-los. É também reconhecer que nem tudo no mundo está aberto a qualquer tipo de uso que possamos desejar ou imaginar. Fim de citação.
Um outro trecho também do Sandel, na página 93, cito: ainda que não prejudique a criança ou reduza sua autonomia, a eugenia perpetrada pelos pais é censurável porque expressa e estabelece certa atitude diante do mundo, uma atitude de dominação que não valoriza o caráter de dádiva das potências e conquistas humanas e desconsidera aquela parcela da liberdade que consiste em uma persistente negociação com aquilo que nos é dado. Fim de citação. Eu só queria retomar um ponto que você citou lá no primeiro bloco sobre a CRISPR. Se falasse um pouquinho mais sobre ela, eu acho que ela vai bem de encontro com o que você acabou de falar, dos riscos que ela traz para ser utilizada de forma descontrolada. Eu só queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela. O CRISPR, na verdade, ele é uma técnica relativamente recente e, em certo sentido, ela não é uma grande novidade, porque a edição dos genes, ele sempre foi uma realidade, uma possibilidade real. Desde que o Projeto Genoma Humano começou a mapear nossos genes e descobrir o fundamento para certas doenças e certos traços físicos e comportamentais e cognitivos, surgiu a possibilidade de se editar certas características. Mas o que acontecia até então? O processo era extremamente caro, o processo era extremamente lento e o processo ele era passível de muitas falhas. Então, só recentemente, há alguns anos atrás, não lembro exatamente o ano, mas alguns poucos anos atrás, uma dupla de bioquímicas, elas fizeram essa descoberta em conjunto. Elas descobriram um meio de fazer a edição genética de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. Elas praticamente programavam uma certa substância para que ela fosse lá na partezinha do gene que eles queriam editar e substituísse aquela parte, de forma que a pessoa tivesse um gene novo. Então, com esse barateamento da edição genética, essa técnica é a que ficou conhecida como CRISPR-Cas9. O grande boom surgiu com esse barateamento, porque uma coisa mais barata, mais rápida e relativamente mais segura tende a ficar muito mais acessível. Embora muito do debate sobre o aprimoramento genético tenha se dado bem antes da descoberta dessa prática. Mas agora, com essa prática, os debates parece que eles ressurgiram. Inclusive, eu vi até uma parte desse debate no jornal local, um jornal fantástico da Globo, falando sobre isso, que veio exatamente na esteira da divulgação dessa técnica. Técnica essa, inclusive, que rendeu um prêmio Nobel para as suas duas criadoras, se eu salvo engano foi ano passado. O grande diferencial dessa técnica que eu citei, embora não seja a única possível, e embora muitos autores que estão envolvidos no tema não tivessem conhecimento dessa técnica quando eles escreveram seus argumentos, mas o grande diferencial dessa técnica hoje em dia é o seu custo e a sua simplicidade, de forma que o aprimoramento genético, se já era uma possibilidade vista pelos filósofos de uma década atrás, hoje em dia então deve ser praticamente uma coisa palpável. Adam, puxando essas questões, os argumentos que mais me trazem assim, um posicionamento em relação a essa conversa que a gente está tendo são, de alguma forma, alguns argumentos contrários, porque já acontece, de fato, como um dos argumentos disse, uma seleção de pessoas que já são muito aprimoradas e outras que são muito pouco aprimoradas. Naturalmente, esse padrão de aprimoramento segue a desigualdade social. Pessoas mais pobres, mais vulneráveis socialmente, são menos aprimoradas, têm índices de desenvolvimento pessoal muito menores, e pessoas mais abastadas, mais ricas, têm índices de aprimoramento maiores. Mas aí vem a questão, você dá a possibilidade de se aprimorar ainda mais e acentuar ainda mais esse penhasco, esse abismo que já existe entre essas classes no Brasil, ou não permitir que isso seja facilitado para as pessoas? E como a gente lida com esse problema ético nesse sentido? É interessante você falar sobre isso. Nós teríamos respostas diferentes de acordo com a perspectiva ética que a gente assume. Muitos autores de inclinação deontológica, em especial os ingleses, eles gostam de apelar para princípio, para direito. Eles falam que um pai tem o direito de aprimorar seu filho, por uma série de razões. Ele apela para esse direito. Normalmente ele apela para questões de autonomia, etc. Já quando você vai para o lado contrário, em especial nesse ponto da desigualdade, nós estamos falando de consequências.
Então você vai ter autores falando sobre as consequências danosas que isso pode ter, etc, etc. Então perceba que esse é um debate que ele vai fundo em um debate que é muito mais antigo, que é entre filósofos de inclinação deontológica e filósofos de inclinação consequencialista. Poderíamos colocar até Kant, os kantistas e os utilitaristas. Então isso não tem uma resposta fácil, na verdade. Porque a gente aprofundar nisso, a gente ia acabar lá naquele debate que já começou há alguns séculos atrás, entre deontologistas e sequencialistas. O que vale mais? É a observância a certos direitos ou levar em conta as consequências? Agora, claro, ainda hoje há autores que digam que o aprimoramento é, por princípio, uma questão imoral, da mesma forma como há os autores que digam que o aprimoramento, as consequências do aprimoramento, as consequências sociais do aprimoramento seriam benéficas, apesar do que dizem os críticos. Eu citei, inclusive, o Alan Buchanan, tem um livrinho, eu recomendo bastante, que chama Better Than Human, melhor que humano, em que ele lida com essa questão, né? Ele elenca todos os argumentos contrários e ele chega à conclusão de que, olha, esses argumentos contrários, eles não são lá muito persuasivos, porque se a gente for olhar para outros aprimoramentos, né, históricos, como eu citei o caso do computador, vale mais a pena que esse tipo de tecnologia seja difundida, né? E a partir do momento em que mais pessoas passam a ter, ela vai se barateando cada vez mais. Então, apesar de isso ter um impacto inicial tremendo, com pessoas ricas conseguindo ter acesso enquanto pessoas pobres não têm, isso tende a se igualar, se normalizar com o tempo, né? No decorrer dos anos. Aprimoramentos vão ficando cada vez mais barato, até porque o governo, né, isso o Buchanan cita, o governo pode ver nisso uma oportunidade para aumentar a produtividade da população. Então ele pode entrar uma série de medidas para baratear aprimoramentos, distribuir aprimoramentos para todas as classes sociais e por aí vai. Então essa questão esse apelo, por exemplo, à produtividade da nação, que inclusive provavelmente se tornaria uma espécie de competição entre várias nações, quem tem a população mais produtiva, ela entraria em jogo. Você pega, por exemplo, a questão das vacinas. Embora uma vacina possa, não essa do Covid, eu acho que é um caso excepcional, mas você pega uma vacina para uma certa doença e coloca ela à venda em um certo país. A princípio, apenas os ricos têm condições de comprá-la. Mas à medida que o governo for vendo que a sua população está doente e por isso não consegue produzir, que o seu próprio PIB está caindo em comparação com a China, em comparação com o México, com a Argentina, então é do interesse do governo que essa vacina seja barateada. E aí ele vai assumir uma série de medidas para que isso seja feito e que várias pessoas tenham acesso a essa vacina. Da mesma forma, é do interesse do governo que várias pessoas sejam vacinadas, porque isso diminui a circulação da doença. É o tal do efeito de rede que o Buchanan citou. Então ele imagina, e eu acho que seja razoável, pelo menos, olhar para essa possibilidade, que esse seja o caso também para os aprimoramentos. Eu sei que, a princípio, pode parecer uma proposta absurda oferecermos vantagens biológicas para os ricos, mas se nós olharmos para outros aprimoramentos históricos, computador, internet, celulares, vacinas e por aí vai, a gente pode ter aí um insight de como essa questão pode ir para o lado oposto ao que os críticos do aprimoramento acreditam. Adam, gostaria novamente de agradecer por ter aceito o convite para essa conversa e parabenizar pelo bate-papo, um assunto maravilhoso, e deixar os microfones do nosso podcast abertos para uma conversa futura sobre o mesmo assunto um pouco mais aprofundado, para um outro assunto qual você acha interessante a gente debater. Ok, pessoal. Na verdade, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom falar sobre esse tema. Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre ele, a gente acaba se identificando ainda mais, principalmente quando a gente encontra pessoas que também se interessam por ele. Então, eu também tenho a agradecer muito o convite de vocês, parabenizar pela iniciativa do podcast, iniciativa, como eu já falei, extremamente válida, extremamente interessante. Ficarei feliz se eu puder participar mais uma vez, futuramente, até mesmo porque esse tema do aprimoramento é um tema gigante, tem várias ramificações igualmente interessantes, sobre as quais poderíamos falar no futuro, sim, com toda certeza. Muito obrigado.
Agradeço a todos que ouviram até aqui. Agradeço ao Adam mais uma vez pela participação com a gente. Mais uma vez, reitero o convite. Fique à vontade para participar quando você quiser, mais uma vez, com outro tema, sobre esse também, porque tem muito pano pra manga. Até o próximo episódio. Continuem a pensar. Até mais.